declarar com fé nessa noite. Adore ao Senhor com as suas palmas a Ele. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na Epístola aos Colossenses, no capítulo número 3. Colossenses, capítulo número 3. Colossenses 3. Amém? Colossenses 3, versículo número 18. Colossenses 3, versículo 18, diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém? Bondoso Deus, mais uma vez, suplico a bênção do maravilhoso Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. A sua palavra já foi lida, em si ela já tem poder e autoridade para tocar nossas vidas, mas eu oro pedindo que as palavras que saírem da minha boca sejam palavras que venham realmente do coração do Senhor para o coração do teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, podem sentar. Eu creio que a maioria dos queridos irmãos aqui já viajaram de avião. Não é? A maioria aqui, hoje pouca gente ainda não teve a experiência de voar. Mas existem pessoas que nunca voaram, né? Quando você voa, é interessante. Hoje à noite eu quero falar sobre um plano de voo para a família. Porque antes do avião decolar, algumas coisas acontecem. Antes do avião decolar, é necessário que vá ali no computador do avião e programe o chamado plano de voo. Isto é, de onde saio, aonde o avião sai e qual é o seu destino. Se for um voo direto, não importa, se for com escala, aonde esse avião vai pousar. Isso chama plano de voo. Isto quer dizer, ele sai de uma cidade, de um aeroporto, vai até o aeroporto. Que altura, quantos pés esse avião vai voar, não é? Então, tudo aquilo já é programado antes de sair do chão. Concorda? Tudo é feito, toda programação é feita antes do avião decolar. O avião não pode andar nem mais alto nem mais baixo, não voar nem mais alto. Uma vez aqui no Brasil, um avião com 2 pilotos norte-americanos foram na Embraer, pegaram um avião que compraram, um empresário nos Estados Unidos comprou um avião, e esses 2 pilotos vieram buscar o avião em São Paulo, e tinha o plano de voo. Só que eles resolveram dizer, não, nós não vamos voar no plano de voo, não, nós vamos voar numa altura diferente do plano de voo. E eles então, como não tinha ninguém no avião, disseram, vamos fazer do nosso jeito. E eles provocaram, aqueles 2 pilotos provocaram um dos mais trágicos
acidentes aéreos com um avião da Gol, que estava certinho no seu plano de voo, na altura, que cada avião é programado para ir, é como numa estrada, né? Você sabia que no céu, no espaço aéreo tem estrada também? Não pode andar fora da estrada. Só que eles foram fora da estrada, pode dizer assim. Foram num plano diferente e teve um choque com o avião da Gol. O deles não caiu, mas derrubou um avião da Gol, matando quase 200 pessoas. Então, irmãos, o avião pode ser comparado aqui com a família, um plano de voo para a família. No avião, tem o piloto e o copiloto. Nenhum avião pode levantar voo sem ter esses dois homens dentro da cabine. Concorda? Tem o piloto e o copiloto. E lá dentro da aeronave tem uma outra equipe que chama os comissários de bordo, formado por homens e mulheres, aeromoças e homens que trabalham ali. Há uma sincronia entre aqueles dois, o piloto, o copiloto e a tripulação, que são aqueles que estão ali recebendo as ordens, os comandos que vêm da cabine, e eles transmitem para os passageiros que estão voando. Então, hoje eu quero comparar, queridos, a família com um voo. Um voo que decola no dia que casa. E um voo que deveria aterrissar no lugar certo. Certo? E quando acontece acidentes, sabia que no avião, todo avião tem a chamada caixa preta. Essa caixa preta, ela registra todos os detalhes da viagem. Tudo aquilo que os comandantes ali estão conversando, tudo aquilo que eles estão falando, tudo aquilo que está acontecendo durante o voo, está sendo mandadas estas informações para essa caixa preta. Quando acontece um acidente aéreo, o que se espera é achar a caixa preta. Às vezes, quando aviões caem no mar, a única maneira de saber o que aconteceu é tentar achar a caixa preta. Por isso, colocam mergulhadores, colocam gente para buscar. Aonde cai o avião, se há um acidente, tem que tentar achar a caixa preta, abrir a caixa preta para saber o que aconteceu. Irmãos, tem muitas famílias que decolaram e hoje estão abrindo a caixa preta perguntando o que aconteceu. Por que não chegou no final? Por que decolamos, mas não aterrissamos? O que foi que aconteceu? Que não deu certo. Que a viagem não chegou no seu destino. Nesse texto sagrado que lemos hoje à noite, temos uma receita perfeita para decolar e chegar no final, do jeito que Deus quer, amém? Uma receita simples, perfeita, que nesta noite eu quero falar, queridos, sobre esta receita, sobre estes conselhos bíblicos, para que você não tenha que abrir a caixa preta e ficar tentando encontrar motivos porque não chegou como deveria chegar.
Todo mundo que casa um dia, todo casal que se decide casar, o desejo deles é, de fato, levantar voo. É, de fato, construir uma família. E quando ficarem velhinhos, olhar para trás e dizer, valeu a pena. E esperarem agora o dia que Deus chama um e depois chama o outro, e a morte os separar e dizer assim, valeu a pena. Esta é a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus. Quando não acontece assim, queridos, é porque alguma coisa nós erramos. Alguma coisa falhou na parte humana. Porque Deus não falha. Falha? Não, Deus não falha. Se Deus inventou, foi Ele que inventou o casamento, foi Ele que planejou, dizendo, olha, eu não quero que o homem fique só, eu vou fazer para ele uma companheira idônea, alguém que esteja ao lado dele, ajudando. Deus fez, e diz a palavra que Deus viu que era muito bom o que Ele havia feito. Então, se Deus inventou, Deus fez para dar certo. Agora, se não der certo, irmãos, não é que Deus fez errado. Nós, às vezes, já fazemos escolhas erradas. Há muitos matrimônios que foram escolhas humanas totalmente erradas, e não dá para botar culpa em Deus, porque Deus é perfeito, e quando acontece um matrimônio dentro dos padrões de Deus, que dizem assim, aqueles que Deus ajuntou. Se Deus junta, meu irmão, está acontecendo alguma coisa? Está acabando a bateria. Amém. Se Deus junta, é para ficar junto, concorda? Se não ficar junto, é porque alguma coisa está errada e que às vezes nós podemos consertar. Amém? Sabia que alguns voos podem ser consertados no próprio ar, não é? Mesmo quando já decolou, pode ser arrumado. Então, hoje à noite, vamos pegar assim, olha, vamos pensar que o marido é o piloto. Quantos pilotos temos aqui? Levanta a mão. Quantos casados aqui? Você é o piloto, certo? O piloto, queridos, é aquele que tem a responsabilidade de ficar com seu olhar fixo. O piloto, ele está ali com todo o plano de voo pronto. Ele é que faz o avião decolar. É ele que chega à altura que já é programada para cada viagem. O avião voa a uma certa altura e ele já sabe o momento que é hora, eles avisam, estamos iniciando a nossa descida. E às vezes fala que está iniciando a descida, leva quase uma hora para chegar no chão, não é verdade? Está iniciando a descida, mas ainda não está descendo. É interessante, né? Iniciamos uma viagem daqui para São Paulo, você voa mais ou menos 20 minutos, daí depois de 20, 25 minutos, ele diz, iniciamos a descida. Só depois de mais uns 20, 25 minutos, 30 minutos aqui, o avião desce. Mas tudo isso, quem está comandando isso é o piloto, é ele que está ali conduzindo isto. Por isso, irmãos, vamos pensar que a esposa, ela é a copiloto, certo? Nenhum avião pode levantar voo se o copiloto não estiver na cabine, sabia? O papel da copiloto talvez seja até mais importante do que o do piloto, porque o copiloto é aquele que fica cuidando daquele painel. Eu uma vez entrei lá na cabine do avião. Quantos entraram na cabine, de curioso para ver?
Irmãos, é um mistério aquele negócio ali. Eu acho que para um indivíduo, para estudar, para ser um piloto, é um artista, porque aquilo ali é um mistério. Tem tanta teclinha, tanto botãozinho naquele negócio, que cada botão mal apertado ali pode danificar a coisa, complica tudo, concorda? Porque de curioso, quando você for viajar de avião, você pode pedir, o avião estando parado, você pode, eu posso dar uma entrada, posso olhar a cabine? Pode, eles permitem. O avião não levantou ainda, você pode olhar. Mas é complexo demais a cabine, principalmente dos aviões maiores, os aviões grandes, né? Eu já viajei num jumbo, aquele de 2 andares. Aquilo, cada vez maior o avião, mais complexo é aquela cabine do avião. Quem cuida de tudo aquilo ali não é o piloto. O piloto está ali, ó. O piloto está conduzindo. Mas quem cuida é o copiloto. Por isso, esposas, você é a copiloto. Amém? Você é a copiloto. E lá dentro do avião, tem a comissão de bordo, formado por aeromoças, formado pelos comissários de bordo, e eles têm uma sintonia, porque estão ali, eles não entram dentro da cabine, a não ser chegar na porta, levar um lanchinho lá para o piloto e copiloto, mas eles ficam da porta da cabine do avião para trás. E eles ali têm uma maneira de comunicar, tem um telefone ali que eles comunicam, as mensagens são passadas para eles não, só em alguma ocasião durante o voo, quem já viajou sabe que de repente o piloto do avião passa uma informação, olha, nós estamos voando a X pés, no horário mais ou menos programado de descer em tal lugar, é a tal hora e tal, e estamos indo tudo bem e tal. Mas o comissariado, aqueles que estão ali dentro do avião, estão ali ligados lá dentro, recebendo as informações de lá e conduzindo para que os passageiros, então a tripulação cuida de cada um dos passageiros, o que está precisando, se precisa disso, daquilo, esta é a atenção. Vamos pensar que a tripulação do avião são os filhos, a tripulação é diferente de passageiro, a tripulação é os comissários e as aeromoças, né? Esses são os filhos. Qual é o papel de cada um nessa viagem? Para que ela chegue bem ao seu final. Primeiro, queridos, o papel da esposa, que é a copiloto. A Bíblia recomenda à esposa, nesse texto sagrado que eu li, que ela seja submissa. Pensando no papel do copiloto, já notou, irmãos, que quem está no comando é o piloto, não é? Abaixo do piloto tem o copiloto. O papel da esposa é tão importante que ele, na verdade, o piloto não faz nada sem... Se ela vê que tem alguma coisa anormal, ela avisa para o piloto. Olha, está tendo normal, tal, está acontecendo um aquecimento aqui no motor, está acontecendo isso, está entendendo? Está ali atento a tudo para informar para o piloto. No caso, irmãos, do matrimônio, do casamento, a missão da esposa. Alguém diz, pastor, está muito certo dizer que a esposa, de fato, ela é que comanda. Porque, na verdade, irmão, nem tem um marido bem-sucedido, não tem um homem de sucesso que não tem uma esposa que é cooperadora, não tem uma esposa que enxerga mais que ele.
Alguns homens têm esposa que chega mais que o homem. Veja bem, o piloto fica olhando reto, o copiloto olha tudo. As mulheres têm uma percepção de mais perigos na família do que os homens, irmão, sabia? Se você não tem, peça a Deus para te dar mais percepção. Mas as mulheres têm uma sensibilidade às coisas mais do que homem. Deus fez a coisa tão perfeita, irmãos, por isso que Deus disse, olha, só fica bom se um dia juntar um homem e uma mulher e os dois decidirem construir uma família juntos, porque os dois se completam. Eu fico imaginando, irmãos, um casamento de dois homens, fica muito complicado, porque os dois são iguais. Um casamento de duas mulheres, está entendendo? Fica um negócio muito estranho, fica ou não fica? Porque quem comanda? Se os dois são iguais, fica um negócio muito maluco, fica ou não fica? Muito estranho demais. Por isso Deus disse, não, casamento é homem e mulher. Alguém vai me assistir, se quiser me prender, pode prender, porque hoje você não pode falar nada, tudo aquilo que vai para o YouTube, tudo aquilo que divulga, mas vivemos não é que você tem que medir palavras, quando isto é colocado no ar, isso vai, qualquer parte do mundo pode assistir o que você fala. Está entendendo? Mas eu estou dizendo que é uma coisa, porque Deus não inventou casamento diferente, Deus inventou casamento dizendo, não é bom que homem fique só. E falhei, não um companheiro, mas eu falhei uma companheira, uma juntora, não é verdade? Não é uma questão, irmãos, de discriminação, quem mais pode, quem menos pode. No casamento não existe superioridade, o homem é superior à mulher, não, são papéis. É que existem os papéis. E assim como, no caso, eu estou citando o caso de um avião, que tem o piloto e o copiloto, os dois precisam viajar juntos. Não tem jeito do voo sair e completar se não tiverem os dois juntos. Então, no comando de uma aeronave, nós encontramos o papel importante destes dois piloto e copiloto. É dessa maneira que o marido e a mulher, eles se completam em um lar ideal, formado por Deus. O homem, que o piloto é aquele que está focado, com a sua visão mais concentrada, ele exerce a liderança, porque no avião, é o piloto que conduz. E a mulher, com sua atenção mais abrangente, ela enxerga mais, ela atua como ajudadora, ela não é que conduz a aeronave, mas sem ela a coisa não funciona. Irmãos, assim acontece. Por exemplo, dizem, eu não sabia muito a respeito disso, que numa corrida de carro, dizem que mais ou menos um piloto que ganha a corrida, dizem que ele tem mais ou menos entre 30% e 40% do sucesso da corrida. Porque ele está conduzindo o carro, mas ele está com aqueles negocinhos no ouvido ali, e lá tem uma equipe com um monte de tela. Já viu nos autódromos que tem lá um monte de pessoas que são aquelas pessoas que ficam ali passando para ele todas as informações, dizendo, olha, cuidado, está atrás de você pulando, cuidado, que ele não pode, ele está ali, se ele seguir rigorosamente, o carro não der nenhuma avalia mecânica, mas diz que quem ganha, mais ou menos entre 60% a 70%, quem ganha a corrida é quem está lá na cabine lá,
passando todas as informações, está ali informando todos os detalhes do que está acontecendo. O piloto não pode tirar os olhos da pista. Mas quem está lá, eles têm câmera focando todo o contexto do autódromo, aonde está sendo feita a corrida. Então, quem ganha a corrida, na verdade, não é o piloto, é uma equipe. Amém? O vencedor diz, fulano venceu. Hoje o Hamilton venceu de novo hoje. Mas, na verdade, não foi ele que venceu, não. Foi uma equipe inteira. Um lar, uma família, irmãos, de sucesso, abençoada. Primeiro, ela tem a ajuda divina, a ação divina, o poder de Deus, o cuidado de Deus. Mas aqui na terra, a missão de conduzir a família, Deus deu. Se tem filhos, Deus deu para esse trio maravilhoso, marido, esposa e filhos. Porque o sucesso não é só de um. O sucesso é de todos. Amém? O papel da mulher não é de forma alguma inferior. Não existe quem é superior e quem é inferior. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Quem edifica o lar é o marido? Diz que é incrível, diz que é a mulher, irmãos. Ah, André do céu, se não fosse essa mulher, você estava frito. Porque diz que uma mulher sábia, ela edifica o lar. Mas a tola põe tudo a perder, não é verdade? É essencial, irmãos, termos em mente que a palavra de Deus não orienta os maridos a submeterem suas esposas. Já notou que não é dada a ordem, marido, submeta a sua esposa. Não, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos no Senhor. Isto é, do jeito que Jesus se relacionou com o Pai, a mulher se relaciona com o marido. Amém? Todo o tempo na terra, Jesus esteve em sujeição ao Pai. E ele e o Pai eram, e sempre foi, um. Essa maravilhosa união do Pai e do Filho. Então, sujeição no Senhor não diz que o marido subjuga a mulher. Diz, não, a mulher, em amor, ela se sujeita ao esposo. A iniciativa deve sempre ser da mulher. Nenhum marido exige submissão da mulher. Essa deve ser a parte da mulher e precisa ser espontânea. O casal não deve ficar brigando pela liderança da casa. Porque, irmãos, cada um tem seu papel. Seria o caso do copiloto brigar com o piloto dizendo, sai daí para mim comandar. O avião vai cair, não é verdade? Não. Cada um tem o seu papel. E o esposo? Como eu disse, o esposo, neste voo maravilhoso da família, ele é o piloto. A Bíblia recomenda aos maridos, irmãos, fazer o quê? Amar sua esposa ou sua mulher do mesmo jeito que Jesus ama a igreja. É interessante, aqueles que gostam de pesquisar no original grego, esse amor que é dito para o homem amar aqui a mulher é o amor ágape, o amor que só Deus tem. E Deus concede do seu amor ao marido para que ele ame. Porque se não for com esse amor, queridos, o marido
não vai amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amém? É pedir a Deus, derrame do seu amor no meu coração, para que eu ame a mulher que o Senhor me deu, para que eu ame esta pessoa maravilhosa que o Senhor colocou na minha vida, assim como o Senhor ama a igreja. O marido precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja. Precisa estar, inclusive, disposto a morrer por ela. Tem uma história interessante, uma história de um general do exército da Síria. E esse general, a esposa dele cometeu um delito e ela foi condenada à morte. E no dia que o rei, ele declarou a pena de morte, diz a história que esse general entrou na sala, pediu a palavra e diz: eu gostaria de morrer no lugar dela. E o rei da Pérsia ficou tão maravilhado com aquela cena que ele resolveu não mais condenar a mulher e livrá-la da pena de morte. Quando eles foram liberados e estavam regressando para casa, na volta para casa ele disse para a esposa: você viu como o rei ficou emocionado quando ele declarou a sua liberdade? Ela disse: não. Eu, enquanto estava ali, só tinha olhos para um homem que decidiu morrer no meu lugar. Ela disse: eu não vi o rei, eu vi você. Maridos, amem sua esposa como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Amém? Esse é o amor, marido, e esse amor não maltrata. Jesus te maltrata? Jesus judia de você? Jesus humilha você? Pois Deus manda nessa noite que você ame a mulher que Ele lhe deu, do jeito que Ele amou a igreja e deu-se a si mesmo por ela. Amém? Que amor maravilhoso, o amor do nosso Deus. Os esposos precisam de fato mostrar que amam, com atitudes, com palavras, porque, irmãos, muitas vezes há esposas que dizem: eu não sei quando eu ouvi da boca do meu marido que ele me ama. E às vezes eu já cobrei dele e ele disse: não, você sabe que eu te amo. Quem ama diz. E quem ama, fala. Como é bom ouvir. Ontem minha esposa chegou no meu ouvido e disse: eu te amo. Olha, irmãos, mas é verdade. Na mesma hora eu soprei no ouvido: eu te amo. Isso, na verdade, você sabe quando vem assim, que você nem está esperando, espontâneo, André? Quando está aquela, você está entendendo? Espontâneo. Parece que ela sentou no sofá e chegou no meu ouvido e disse: eu te amo. Não é gostoso, Romildo, ouvir isso? Nossa, o dia fica melhor. Você está entendendo? Então, ama, fala e faz. Pratique isso. Maridos, eu estou dizendo, sabe por quê? Você é o piloto.
E ela é copiloto, aí ela fica melhor copiloto ainda. Amém? E os filhos? Eu já disse aqui que os filhos, irmãos, são o quê? É a tripulação, formada por aeromoças e pelos comissários de bordo ali. Esta é a tripulação do avião. Então, os filhos. No plano de voo para as famílias, irmãos, também há lugar importante para filhos. É lógico, se um casal não tem filho, fica só com o piloto e o copiloto. Certo? Se o marido pode ser comparado ao piloto e a mulher ao copiloto, os filhos podem ser comparados de fato às aeromoças e os comissários de bordo desta maravilhosa viagem, que começou no dia que você disse sim para ela, e ela, aliás, que começou antes, né? Aí começou só o voo. Eles completam a tripulação e precisam seguir a orientação que vem da cabine de comando. Concorda? Não podem fazer nada sem seguir as ordens que vêm da cabine de comando. Já notou que estão ali, de repente começa a sacudir o avião no ar, o que eles dizem? Lá de dentro eles recebem uma ordem, diga para o povo colocar o cinto, se está sem cinto, coloca o cinto, puxa o banco para a sua posição vertical, e ali estão prontos. Antes do voo levantar, eles já dão todas as instruções e dizem, não importa quantas vezes você voou, você tem que olhar aqui o que eu vou fazer. Já notou? Pode ter voado 500 vezes na vida que disse, fica olhando na telinha, ou então olhando para a aeromoça, para o comissário lá, o que eles estão fazendo, mostrando todos os procedimentos que você deve ter. A importância que tem desta equipe. Mas eles recebem todas essas informações de lá. As ordens dos pais, olha aqui, filhos, nunca parecem certas para os filhos, sabia? Dizem que quando as crianças estão nessa fase de criança, elas não gostam de ouvir frases tais como, não coloque o dedinho na tomada. Criança não gosta de ouvir isso. Não vá lá para aquele lugar, não suba ali que é perigoso, não gosta de ouvir, está na hora de tomar banho. As crianças não gostam. Nada disso parece fazer sentido para as crianças. Já notou? Ah, mãe! Já notou? Essa fase ali da criança, ela não gosta de ouvir dizendo, faça isso, faça aquilo. E quando ela cresce, fica na idade ali dos 15, 16, que acha que já é gente, não gosta de ouvir da mãe e do pai dizendo, olha, não quero que chegue depois das 11. Não quero que você ande com tais companhias. Não quero que você frequente tais lugares, não é bom. Por quê, irmão? Dizem que as crianças, e depois se transformam em adolescentes e jovens, só vão entender tudo de bom que os pais falaram depois que casam e aí assumem o comando. Porque até então, tudo que recebe de não pode, não faça, parece que não é legal. Mas a ordem divina nesse texto sagrado diz, filhos, o versículo 20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de quem? Do Senhor.
Dias atrás, irmãos, eu e minha esposa ouvimos, e minha esposa acabou assistindo também, uma cena das mais, assim, tristes em família. Quando um filho gritou para a rua inteira, em berros, com palavrões para sua mãe, e dizendo: sua desgraçada, eu vou te matar, para todo mundo ouvir. Essa palavra desgraçada, irmãos, ela é uma palavra muito horrível. Mas um filho dizer isso para uma mãe, e todo tipo de palavrão, e não é uma criança, é uma criança de 38 anos. Falar todo tipo de palavras agressivas e dizer: eu vou matar você. Eu fico pensando, meu Deus do céu. E confesso para vocês que depois eu tive que fazer uma visita para ele e ainda dizer para ele: Jesus te ama. Não é fácil. Eu estou dizendo hoje aqui para filhos. Não importa se você é casado ou solteiro, se você tem sua mãe e seu pai vivo, e hoje principalmente dia da mãe. Honre, obedeça aqueles que geraram você, porque a Bíblia diz que isto é bom. Paulo, escrevendo aos Efésios este mesmo conselho, ele disse que isto vai alongar a sua vida, vai fazer com que tudo que você fizer seja abençoado por Deus. Amém? Queridos, o papel dos filhos nesta viagem maravilhosa da família, porque tem famílias que têm um voo tão turbulento, um voo aonde, e queridos, eu já voei bastante, e provavelmente todos que já voaram bastante aqui, sabem que é horrível quando há uma turbulência. Há uma sensação que aquilo não para. Se está comendo, tira tudo e guarda tudo, porque o avião começa a chacoalhar. Muitos lares, aqui tipificado por este voo, vivem numa constante turbulência. Não há um dia de calma, porque é gostoso quando o avião atinge lá os 12 mil pés de altura, e assim há aquela serenidade, você dorme. Você pega um copo de água e põe em cima da mesinha, ela não mexe como se estivesse comendo na sua mesa. Há uma serenidade, não é verdade? Tudo é calmo. Deus quer isso para a nossa casa, amém? Aonde não há essa turbulência, não há esta tempestade chacoalhando a sua aeronave, o seu avião, ao ponto de levá-lo a cair. Como eu disse, quantos estão tentando abrir a caixa preta e dizer: o que aconteceu? O que aconteceu com o nosso voo que não deu certo? O que aconteceu que o nosso voo caiu? Quando, na verdade, deveria chegar lá no ponto final. Deveria aterrissar, mas ele não aterrissou, ele caiu. É triste. Triste.
O que pode acontecer, irmãos? Filhos, vocês têm um papel importante. Filhos que apoiam os pais, que amam os pais, que obedecem os pais, eles são bem-sucedidos. E pais que saem de casa alegre porque vê uma nota boa do filho, vê um comportamento maravilhoso da filha, dos filhos. Irmãos, esse pai produz mais. Aí que eu estou dizendo, o voo voa mais alto. Voa ou não voa? Agora, pais que saem de casa e não sabem onde estão os filhos. Eu fico imaginando um pai, uma mãe que não sabe o paradeiro dos filhos, se estão num ponto de droga, se estão num lugar de prostituição. Você está entendendo? Pais, como é um pai desse pode ser um bom profissional, irmão, de uma empresa que não sabe onde está meu filho? Quantos pais vêm para a igreja, mas sabe que o filho deve estar num lugar perigoso, totalmente fora dos padrões de conduta que deveria existir? Pais. Hoje estava lendo de uma mulher que ela disse: a primeira vez que eu fui visitar a minha filha na cadeia, foi o dia de mais desespero na minha vida. Nenhum pai sonhou, quando casou, visitar um filho na cadeia. Não é verdade? O que deu errado? O que é que aconteceu de errado? Está entendendo? O que aconteceu de errado? O que falhou? Que Deus nos ajude hoje à noite. Pais e filhos aqui. Eu tentei nessa noite ilustrar com essa ideia de um voo a sua casa, o seu lar, como um projeto divino que um dia decolou e que Deus quer que voe aquele voo. Se tiver algumas tempestades, elas vão passar. Logo fica tudo calmo novamente. Mas a vontade de Deus é que aterrize lá, chegue lá. Amém. Mas tem mais ainda aqui nessa passagem da Bíblia. E diz agora: pais. No versículo número 21 diz: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Interessante. Não irrite os filhos para eles não ficarem desanimados. Algumas coisas que podem irritar filho e deixam os filhos irritados. Para aqueles que têm mais de um filho, favoritismo. Pais que de repente dizem que não, mas de repente na prática demonstra que gosta, dá mais atenção. Feliz é o Edson e a Elione, que tudo é dele, não é? Porque eu já vi os da Dalcimar e do Altevir dizendo: ela gosta mais de... que são sarristas aqueles três lá, né? São terríveis. Eles gostam mais dele. Mas o Pedro é o queridinho, pastor. Aí o João, então, está entendendo? Eu sei que são brincadeira, porque eles têm uma amizade muito grande, aqueles três ali. É um time inseparável, os filhos dos irmãos. Mas, irmãos, pais, pode desanimar os filhos. Está entendendo?
temos que ter o máximo cuidado possível. Famílias mais numerosas, como a minha, que tivemos 5, você tem que ter um amor dosado e de dose no contra-gota para ficar igualzinho para todos, porque não é fácil, não é? Outra coisa, incoerência, quando os pais chamam a atenção dos filhos, mas eles mesmos não fazem aquilo que exigem dos filhos. Isto é trágico, queridos. Quando um pai e uma mãe exigem comportamento dos filhos quando eles não fazem nada do que manda. Isso desanima o filho. Não é? Aqui disse para não desanimá-los, né? Outra coisa que também pode deixar uma criança irritada é crítica. Quando essa crítica, ela não é uma crítica no bom sentido. É uma crítica que ela é... Aliás, tem gente, irmãos, que por melhor que aquela criança comporte, ela nunca recebe um elogio. Mas qualquer coisinha que faz, ela recebe uma crítica. Desanima, não é verdade? Desatenção. Quando os pais, não é? Eles não dão aquela atenção que cada idade, sabia, querido, que as carências são diferentes? Sabia para cada idade? Você que é pai, você sabe. Que cada idade, ninguém... É incrível, irmãos. Até a gente que já está velho gosta de atenção. Gosta ou não gosta? Como o Danilo gosta de atenção, não gosta, irmã? Não importa a idade. Mas a criança, os filhos, está entendendo? Porque, irmãos, quando não tem atenção necessária, aquela atenção, está entendendo? Que olha e vê que você é importante e dá atenção, eles procuram atenção fora. Por que tem adolescentes que preferem não ficar dentro de casa? Porque saindo da porta, logo recebe um abraço e tem atenção. E às vezes esses abraços ali levam depois a amizades que vai crescendo e vai acrescentando outros do seu grupo e de repente se veem totalmente perdidos. Atenção. Outra coisa, não ouvir. Sabia que vivemos uma época, irmãos, onde parece que a paciência de ouvir, ela está sumindo. E se você, pai e mãe, não escuta seu filho, sua filha, ela vai procurar, ou ele vai procurar alguém que vai ouvir. E às vezes aquilo que poderia ser muito bom para ela de conselho que parte de você, que gerou, pode partir de alguém que dá um conselho, que desencaminha totalmente, principalmente um adolescente, um pré-adolescente, porque todos nós temos necessidade de ser ouvido. Tem ou não tem? Todo mundo quer ser ouvido. Estou dizendo coisa que desanima os filhos. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. E, finalmente, você precisa confiar.
Hoje vivemos numa época de tanta desconfiança, irmãos, que se você não confiar no seu filho, em quem que você vai confiar? Ah, pastor, eu não confio. Ora, irmãos, o clima de confiança tem que ser construído, concorde? Tem que ser construído. Relacionamentos dentro de casa tem que ser construído. E confiança se adquire nos relacionamentos, não é? É dever dos pais vigiar, sim, cuidar, sim. É dever dos pais, porque nenhuma criança, nenhuma adolescente, se os pais são pais presentes, irmãos, ele muda de comportamento e os pais não percebem. Pais que não param para ouvir, pais que não estão atentos a seus filhos, um filho pode mudar de comportamento, pode de repente estar com a cabeça totalmente virada, e o pai diz, eu nem percebi. Se você não percebeu, eu posso dizer para você, olha, está faltando interação. Está faltando a boa comunicação dentro do seu lar. Porque quando há uma comunicação transparente, onde não existe barreiras, onde pais e filhos têm facilidade de abrir a boca e saber que eu não vou levar uma bronca, eu vou receber um conselho. E se eu levar bronca, eu vou tentar me corrigir. Mas tem que haver essa confiança. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Hoje à noite é mais um conselho que Deus colocou no meu coração, porque Deus quer que a sua aeronave chegue. Inclina aí a sua cabeça, vamos orar? Querido, maravilhoso e eterno Deus, que dia maravilhoso esse! Dia que nós, no Brasil inteiro, denominamos de Dia das Mães. Deus, nessa noite nós falamos da família. Nós falamos de papéis dentro de um lar. Papel do esposo, da esposa e dos filhos. E Deus, obrigado porque nessa noite, do Senhor nós recebemos conselhos maravilhosos. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, termos famílias mais alicerçadas, mais cristocêntricas. Cristo sendo o centro do nosso lar. Que o amor do Senhor seja vivido dentro de casa e fora de casa. Que a nossa igreja, que temos, ó Pai querido, no nosso slogan, a igreja da família, ela seja de fato uma igreja que abençoa as famílias, uma igreja que acredita que famílias formam uma igreja forte. Nós oramos por cada lar representado aqui, cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe, cada filho e filha. Oramos, ó Deus, pelos futuros lares que um dia se formarão através dos nossos adolescentes e crianças que aqui estão nessa noite. Continue gerando, Senhor, dentro dos nossos lares, futuros lares, para abençoar a nossa nação. Nós agradecemos por esta noite maravilhosa, na sua bendita presença. Em teu nome e para a tua glória eu oro. Amém e amém.